Olá, iniciaremos agora a nossa disciplina de parasitologia, né? A nossa aula sobre microbiologia. Ah, professora, microbiologia, o que é que tem a ver? Tudo, né? Nessa disciplina, nessa aula, nós vamos entender algumas relações dos parasitas e principalmente a classe de cada um que vai manifestar as doenças. Então, assim, eu falei para vocês que a gente tinha que compreender, que ter segurança com a nossa profissão sobre algumas patologias que somos nós que vamos identificar muitas vezes, né? Numa visita, ao examinar um paciente, ao conversar com o paciente, muitas vezes nós vamos identificar os sintomas, nós vamos entender as situações econômicas, principalmente uma situação econômica de classe menos favorável, nós já vamos esperar a incidência de algumas doenças. Numa pessoa que não tem saneamento básico, então a gente já espera muitas patologias vindas de vírus, de fungos, né? Então é isso que nós vamos entender. Como a gente vai identificar, como a gente vai tratar, da forma que a gente vai poder ajudar e tá prestando devido cuidado para aquele nosso paciente. Então, assim, a microbiologia. O que é a microbiologia? Ela é o ramo e a especialidade da biologia que estuda os micro-organismos. Né? Então, assim, eu abri até uma observação e eu coloquei que esse estudo, ele permite que nós, profissionais de enfermagem, que a gente entenda os micro-organismos e a forma como eles interferem na saúde do ser humano. Foi um exemplo, uma forma básica do que eu falei anteriormente. Essa é uma forma mais clássica, né? Mais bonita da gente estar falando sobre o que é o micro-organismo, né? Qual é a importância que ele tem, professora? Então, assim, ele tem de suma importância, como eu falei, de saúde pública, né? Infelizmente, pessoas que não têm um saneamento básico, pessoas que não têm uma higiene adequada, pessoas que não têm a forma de prover, né, seu sustento, infelizmente, eles não vão conseguir ter todas essas outras condições que eu falei para vocês, e com isso eles vão estar manifestando, eles vão estar apresentando algumas doenças. Nós vamos estudar a fundo nas próximas aulas todas essas doenças, a forma de transmissão, o que é que acontece, os sintomas, tratamento. Então, assim, nós enfermeiros temos que saber isso tudo. A incidência, né, em quais regiões a gente pode estar esperando mais uma patologia do que outra e entender todo o ciclo, tá? É muito importante a indústria de alimentos, os fungos, por exemplo, eles estão no nosso pão, na nossa pizza. Esses são fungos que não fazem mal à saúde, pelo contrário, né? E nós vamos identificar e nós vamos entender que existem os maléficos e os benéficos. E na cerveja, né, a levedura, por exemplo, e também na ecologia, ou seja, a decomposição. Se nós não tivéssemos essas larvinhas, né, um cachorro, por exemplo, um animal que morresse e ficasse lá no território, ele nunca seria decomposto, então ele ia ficar lá, né, amontoando, trazendo aqueles gases, trazendo aquele odor, né? Então tudo isso tem a sua importância, né? Todo tem um ciclo onde a gente vai poder entender tudo o que acontece e tudo que a gente pode estar identificando e trazendo o que for o melhor para a nossa saúde. Então, os micro-organismos, quais são? São mais do que esses, mas eu só trouxe esses 4, que era para nós estarmos nos aprofundando e identificando e sabendo quais são as doenças, o que causam, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Desses 4 que tem aqui, eu só não trouxe para vocês as algas, né? Eu não achei assim tão pertinente, mas vocês quiserem podem procurar, identifiquem, estudem, né? E leiam,
né? É sempre bom, outro parêntese que eu vou abrir aqui com vocês, sempre leiam, gente. Infelizmente, a gente quando termina uma graduação, nós já estamos tão cansados e quando nós vamos, né, para o trabalho, a gente acaba estagnando, a gente acaba ali não estudando. Então, procurem sempre se aprimorar, procurem sempre estar inovando na área de vocês, na região onde vocês trabalham, no ambiente de trabalho, procurem sempre ser o melhor, nunca passando por cima de ninguém. Infelizmente, a gente vê hoje em dia, infelizmente, a nossa profissão é uma profissão muito triste em relação a isso. Eu abro até um parênteses e fico um pouco triste em relação a isso. É uma competitividade ruim, né? É uns querendo acabar com os outros, é um passando por cima dos outros, e você não vê um coleguismo, você não vê uma ajuda mútua, que era para ser, né? Eu acredito que seria muito melhor. A população iria ganhar mais, né? Nós teríamos profissionais mais capacitados, nós teríamos profissionais menos estressados, do que você chegar num ambiente de trabalho onde você tem que dar o seu melhor, onde você vai cuidar de um indivíduo quando ele está na pior fase dele, ele já está estressado, ele já está triste, ele já está comprometido e você chega pior ainda. Então, se você tiver um ambiente de trabalho calmo, tranquilo, você consegue dar o seu melhor. E muitas vezes nós não temos. E nós temos que dar o nosso melhor mesmo num ambiente assim. Mesmo com a nossa equipe, um querendo matar os outros. Cabe a nós, enfermeiros, estarmos gerenciando a nossa equipe, estarmos orientando os nossos técnicos a serem melhores, a não quererem derrubar ou não acabar com o outro, ok? Então vamos lá. Bactérias. Eu trago só algumas características para que a gente possa saber, né? É importante, tá? Cai muito nas provas e às vezes são palavrinhas-chave, como eu falei para vocês em um outro slide. Bactérias, elas são unicelulares, ou seja, uma única célula. Elas são procariontes, elas não estão envoltas com a membrana. Isso são características das bactérias. Os protozoários, eles são unicelulares também, só que eles são eucariontes, eles têm a membrana em volta do núcleo, né? Os fungos, eles já são eucariontes, e os vírus, eles são acelulares. Eu abro esse parênteses para vocês, porque eles dizem que o vírus, ele não é ser vivo, né? Então, assim, tem alguns artigos dizem que são, outros artigos dizem que não são. Então, eles sempre estão nesse embate. E eles têm tanto DNA quanto RNA, ou só um ou só o outro, ok? Agora, eu dividi para vocês cada categoria dessa, coloquei as características e trouxe para vocês algumas doenças, né? Eles são unicelulares, como eu falei para vocês, sem núcleo definido, e geralmente apenas uma única molécula de DNA. Eles nem sempre são prejudiciais, alguns são vitais para a nossa saúde. Gente, nós temos muitas bactérias na nossa pele, no nosso intestino, na nossa cavidade oral, é onde nós temos mais o acúmulo de bactérias, né? Mas a gente convive naturalmente com elas. Se não tivéssemos, nós ficaríamos bem doentes e bem ruins. Por exemplo, quando nós estamos com uma infecção intestinal, que a gente fica só evacuando, começa a vir líquido, aquelas nossas bactérias que estavam naquele nosso intestino, que estava protegendo a nossa flora, nós não temos mais. Então, é por isso que muitas vezes nós temos que, quando está com essa infecção intestinal, tomar um repositor, porque nós precisamos dessas bactérias para que a gente possa ter uma vida saudável, certo? Na pele, nós temos na nossa derme já essa característica e às vezes elas são nocivas quando você leva uma picada ou quando leva um corte, por exemplo, e você coça e essa bactéria penetra. Aí sim ela trará problemas. Fora isso, é de suma importância. Quais são as doenças causadas por bactérias? Nós temos a tuberculose, a difteria e a pneumonia. Quando formos estudar as doenças causadas por micro-organismos, nós vamos estudar bastante tuberculose. Nós temos que saber, temos que estar ok.
Pneumonia, né? Também nós estamos vivendo agora esse período onde nós temos bastante infecções causadas por bactérias e por vírus, causando a pneumonia. Nós estamos aí com os hospitais, com as clínicas, com tudo lotado, né? Por esses agentes bonitinhos. Nós temos os protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares, eles são eucariontes. E aí eles acometem algumas doenças, né? Nós temos a tricomoníase, a doença de Chagas, a malária e a toxoplasmose. Estudaremos bem doença de Chagas e malária. Felizmente, né, ainda bem que a nossa epidemiologia, nós não temos muito na nossa região, mas é importante que a gente entenda, é importante que a gente saiba, né, como é que acomete, o que acontece, como se transmite, como se adquire, o mais importante, tá? E também tem a amebíase, gente. Ele felizmente, né, não tem um vetor, né? Como é que eu vou me contaminar? Ingestão de alimentos ou águas contaminadas, né? Higienização de alimentos e saneamento básico são as medidas profiláticas, ou seja, pessoas que vivem sem saneamento básico vão estar bem acometidas por esse problema. Não tem perigo delas não serem infectadas, né? Infelizmente, a gente costuma ver nessas regiões onde tem esse aglomerado de pessoas, né? Em favelas, em bairros bem humildes, onde eles fazem as suas casas da forma que dá e não tem o escoamento necessário da água, né? Do esgoto, não existe. Então, infelizmente, acontece. A doença de Chagas, né? O vetor é o percevejo, o barbeiro, né? Como a gente sempre escuta. Ele vai ter o contato com as fezes logo após a picada. É dessa forma que tem esse contágio, a gente vai entender bem nos outros. Eu estou só passando para conversar com vocês. E a forma da profilaxia é combatendo o vetor e a higienização dos alimentos. Então, lavar bem os alimentos, né, com água, hipoclorito, ficar imerso ali 15 a 20 minutos, nós evitaríamos uma doença grave dessa. Mas, infelizmente, a gente não tem pessoas que têm água potável, né, então fica muito mais difícil. A malária, que nós temos na nossa região, né, mas é com a picada do mosquito, que ficam na saliva, né, na hora que ele vai picar, fica ali na saliva e ele transmite para as pessoas, né? Vão lá, picam e transmite. Nós vamos estudar também, né? A forma de combate à profilaxia seria o uso de produto químico, né? Já existe até uma vacina em teste, gente, mas ainda infelizmente não foi aprovada, né? Ainda estamos caminhando para esse processo. Nós temos os vírus, os fungos, gente, desculpa, nós vamos lá para os fungos. Nós temos uma especialidade que estuda só os fungos, que é a micologia. Eles são seres macro e micro. Macro e micro uns eu só consigo ver pelo microscópio, que são os micros, e os outros eu consigo ver a olho nu, que são os macros, como são os cogumelos, né? A gente consegue identificar. Eles são uni ou pluricelulares, eles vivem no solo ou em organismos. Porém, eles optam, gente, pelos lugares úmidos. Eles vivem no solo, lá nas árvores, né? As árvorezinhas que vocês acostumam identificar, tem aqueles cogumelos no caule, né, da árvore. E a gente vai identificar bem em local úmido. E nos seres humanos, gente, nas axilas, na virilha, no pé é demais, na boca, né, na língua. E aí eles preferem, eles se alimentam nesses locais úmidos, né? Num local quente eles não conseguem. Então, eles dão essa preferência. Algumas doenças, tem a onicomicose, que é aquela na unha, dificílima, gente, de tratar. Por quê? Porque o fungo, ele é bem espertinho. Então, assim, as pessoas que têm esse problema na unha, né, que a gente vê, eles ficam muito tempo fazendo o tratamento. É bem demorado, diferente de uma bactéria, diferente de um vírus, diferente de um protozoário. Para você estagnar esse fungo é bem complicado. Nós temos a candidíase, a meningite fúngica. Vou abrir aqui um parêntese para vocês. Meningite fúngica, professor? Sim.
Eu peguei um caso, né, no hospital onde eu trabalhava, nunca esqueci, foi bem traumático para todos nós. Cheguei no plantão e na passagem de plantão, o enfermeiro me disse que a paciente estava com... não escutava. Eu disse, não escutava? O cara lá chegou aqui e diz, a filha que fala, né? A filha que fala por ela, diz que ela desde ontem que não escuta nada. Sou muito curiosa, achei estranho. É da minha profissão eu fazer as perguntas, né? A gente tem que ter esse questionamento. E fui até a filha. Eu disse, o que foi que aconteceu? Aí ela, olha, ela viajou para um determinado estado, teve contato com algumas pessoas, né, várias pessoas, a gente não sabe, mas uma delas estava com muita dor de cabeça. E a minha mãe, quando chegou, está apresentando muita dor de cabeça, a garganta está muito infeccionada e o ouvido. Aí eu disse, então é por isso que ela não escuta? Desde que ela coçou e introduziu um palito para coçar, ela disse que machucou e não consegue ouvir. Eu disse, ótimo. Gente, minha cabeça foi logo meningite. Mas como? Eu disse, eu não me atentei ao fungo, né? Eu disse, ela tá com meningite. Eu disse, encoste o seu queixo, aí fiz o gesto para ela, né? Para ela encostar o queixo, desculpa, no tórax. Ela não conseguia. E aí eu rapidamente coloquei ela em isolamento, pedi a transferência, falei com o médico onde ele pediu a transferência dela. O ouvido dela, gente, estava tomado, né? A gente via, assim, se você colocasse uma luzinha, você conseguia ver branco, fungo direto. E ao colocar um palito, o fungo penetrou e foi para onde? Sério. Ela faleceu no dia seguinte, né? Então, assim, foi bem complicado. Morreu por falta de tratamento em si, porque ela já estava quase uma semana com esse problema, só foi para o hospital porque ficou sem escutar, né? Senão ela tinha ficado em casa. Então, assim, é essa percepção que a gente tem que ter, é esse questionamento, perguntar, né? Fazer a nossa anamnese, couro cabeludo até o pé, né? A gente tem que estar observando, tem que fazer o exame físico, né? Fazer a ausculta, é de suma importância, tá? Vamos lá. Os vírus está aí bombando, né? Nós estamos vivendo momentos caóticos, momentos muito tristes por conta desse serzinho, desse micro-organismo, né? Eles são acelulares, eles possuem DNA ou RNA ou ambos. Eles dependem da sobrevivência deles, eles dependem da invasão da célula. Se não invadir a célula, eles não sobrevivem, não conseguem. Não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles se alimentam das células, né? Se alimentam de outro corpo, que não seu. Eles são agentes altamente infecciosos, sofrem mutações. É o verdadeiro zumbi que a gente brinca de mutação, né? Daqueles videogames mesmo. Professora, mutações como? Gente, vocês já perceberam que a cada ano nós temos gripes diferentes, nós temos maneiras mais resistentes, nós temos doenças mais resistentes, né? A nossa imunologia estuda isso, né? Nosso sistema imune está cada vez mais tentando conseguir combater, mas infelizmente eles são mais espertos do que a gente possa ter essa defesa. Infelizmente, né? Eu acredito que vocês estejam acompanhando que tem muita criança com gripe forte, né? Hoje em dia a gente vê muita internação por bronquiolite viral. O que está acontecendo, né? Nós estávamos até abrindo esse questionamento semana passada no hospital, onde a gente perguntava por que está tendo tanta criança doente da forma grave, que a gente não tinha. Nessa época do ano é esperado gripe, é esperado alergias respiratórias, mas não da forma como a gente está. Foi que a gente percebeu, né? Nós passamos aí 2 anos trancados,
né? As crianças passaram 2 anos trancadas. Se você observa, os adultos estão tendo essas infecções, os idosos também, mas não estão sofrendo tanto quanto as nossas crianças, porque imunidade, ó, lá embaixo. Não tem resistência ainda, né? Então, infelizmente, eles mutam, eles sofrem mutações e com isso eles vão ficando mais espertos e aí a gente, infelizmente, é acometido por essas doenças. Professora, eu tomei a vacina da gripe do ano passado, ela serve para esse ano? Não. Por quê? Por conta da mutação. Não, o vírus não vai ser mais o mesmo, não vai ter mais a mesma propriedade. Então é por isso que nós profissionais da saúde, idosos e crianças, nós somos mais propensos a contrair esse vírus, a desenvolver essa patologia e com isso nós estamos mais suscetíveis. Então por isso nós temos que nos proteger, ou seja, a vacina, né? Ou fortalecer o nosso sistema imune, que nós estamos tendo que ter esses dois aliados. Como é que eu consigo? Atividade física, alimentação, que é de suma importância. Eu não falo mais do estresse, gente, porque eu acho que é impossível no mundo de hoje você não ter uma situação estressante. Porém, eu sempre bato na tecla do equilíbrio. Eu nunca vou deixar de ter problemas, mas eu sempre tenho que ter o equilíbrio para resolver os meus problemas. Com isso, eu não vou me abalar, e não vou ter problemas devido ao estresse. Olha quem fala. Particularmente, eu tenho 2 doenças autoimunes e o estresse para mim é um botãozinho que liga e ela desenvolve. Então, é por isso que eu falo para vocês que eu estou buscando esse equilíbrio para que o estresse do dia a dia, para que o estresse da vida, né, não cause ainda mais o prejuízo para o meu organismo, porque o bichinho, eles mesmos se atacam, né? Meu sistema, ele é todo doidinho. Então, assim, nós temos algumas doenças causadas pelos vírus, né? Pelo vírus, né? Nós vamos estudá-las, que é gripe, a herpes, né? A genital, nós temos a herpes no lábio, né? Que as pessoas, infelizmente, confundem muito, né? Quando vê aquela herpes labial, já olha, eita, é sexualmente transmissível. Não, gente, não é. Ela é causada por um vírus, né? Que tá ali, mas ela não é a mesma da genital, tá? Vamos sempre entender que as pessoas ficam logo olhando ali. Quando a nossa imunidade baixa um pouquinho, ela já aparece, tá? Então, assim, herpes genital é uma coisa e a herpes labial é outra. A catapora, né? Nós temos a herpes zoster, que é causada pelo vírus da catapora, mas ela se manifesta um pouco diferente, né? Ela vai manifestar a forma dolorosa daquelas pústulas, que elas ficam geralmente na região do tórax e ela percorre toda da região do tórax anterior para o tórax posterior, né? É clássico e é bem nítido. Vocês, quando tiverem a oportunidade de ver uma doença dessa, eu vou trazer fotos para vocês, para a gente identificar, eu vou mostrar para vocês. É bem nítido e característico. Quando a gente vê, bate o olho, a gente diz logo, opa, herpes zoster. A AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né, e o sarampo. Essas são as principais, né, que nós temos. E o Covid, né, gente? Infelizmente ele está aí bombando ainda, trazendo tudo pra gente. Diminuiu muito mais, né? Acredito que a vacina tenha ajudado muito. A imunidade das pessoas estão desenvolvendo, estão amadurecendo, estão melhorando. Porém, ainda está aí, tá? Vamos ter bastante cuidado. A higienização das mãos é de suma importância, né? Às vezes a gente está um pouco distante de uma pessoa que está tossindo, que está espirrando, mas a gente pega em algum objeto que essa pessoa pegou e aí você vai manifestar a doença. Você lavando bem as mãos, você evita essa cadeia de transmissão, ok? Então nós vamos estudar bastante essas doenças nos slides posteriores, onde nós vamos entender a forma de transmissão, o seu ciclo, como a gente faz para acabar a doença, erradicar, né, em uma determinada região, em um determinado povoado, né, em um lar de uma pessoa, como a gente vê bastante, gente, a sarna. Se não tiver um cuidado, se não tiver uma medida de controle, a pessoa não fica boa. Ela é bem contagiosa, passa de uma pessoa para outra bem rápido.
e é horrível, coça bastante. Então, assim, a pessoa fica bem incomodada, né? E ela transmite, a transmissão dela é bem rápida. Muito obrigada e até a próxima!